Oi, gente, eu vim aqui hoje para falar com vocês, né? Porque eu tenho uma informação importante, então eu tô colocando mais esse vídeo aqui antes do aniversário do Josias, quinta-feira que vem. O chat GPT me deu uma informação só agora. Ele disse que a Ilha do Governador, gente, é rota do tráfico humano, por causa do aeroporto internacional que fica aqui e por causa também da Baía da Guanabara, né? Não é assim um lugar com índice alto de rapto, porque eles como aqui faz parte do trânsito, né? Do, mais do destino para onde são levadas vítimas, para não levantar suspeita, eles não fazem nada aqui dentro, assim, de raptar. Mas é por isso que tantos moradores da ilha fazem parte do esquema, né? E o comércio com a lavagem de dinheiro que eu já tinha suspeitado. A parte da Baía da Guanabara, gente, o trânsito, né? O trânsito pela Bahia até regiões rurais, onde a vítima pode ser levada para ficar esperando para fazer esse trajeto pela Bahia da Guanabara até a Ilha do Governador e depois até o aeroporto. Regiões como Itaboraí, que a gente até tem um sítio lá, que é região mais de rural, né? No interior do Rio. E o meu pai tá até querendo ir para Itaboraí esse final de semana. Eu fiquei até com certo receio, né? E esse vídeo é bom para poder é, me resguardar também, medida de segurança, que talvez esse final de semana a gente vá para lá. É, então, eu tô aqui já dizendo de antemão. Então, era isso que eu tinha para informar para vocês, né? Que a ilha não é lugar de aliciamento ou de rapto, mas é lugar de trânsito, de destino, de passagem, na rota do tráfico humano, por causa do aeroporto internacional e por causa da Baía da Guanabara, que liga regiões como Itaboraí, onde a vítima fica no cativeiro, até aqui a ilha onde tem um aeroporto internacional, entendeu? Então, por isso, gente, por isso que eu pensei que a situação tivesse muito caótica, que fosse praticamente o fim do mundo, porque a sensação que eu tenho é que todos os meus conhecidos estão no esquema. Na sensação, não. Realmente, os meus conhecidos, eu falei, será que é porque eles cercam a vítima? Ou será que a situação está tão caótica assim? Mas é porque por causa disso, desse lugar estratégico do tráfico humano. Então, talvez os números não sejam tão avassalador, né, quanto eu imaginava, se houver uma rota específica, né? Então, se trata de criminalidade mesmo. E uma coisa que eu pensei, gente, também, é que esse BO aí, né, que eu fiz em setembro de 2016, quando foi em outubro de 2016, um rapaz do Amor em Cristo, ele marcou encontro comigo, né, evangélico, engenheiro, acima da Petrobras, olha só, concursos fraudados, e, e a gente se encontrou uma vez, ele foi no aniversário da minha sobrinha outra vez, assim, tudo próximo ali em outubro de 2016, logo depois que eu fiz esse BO. E o último encontro da gente foi em Copacabana, porque ele morava em Copacabana. Ele me fez ir lá para Copacabana, e quando eu tava lá, numa pizzaria com ele, Pizza Hut, ele me chamou para ir no apartamento dele. Só que aí eu falei, não, eu tenho que voltar no horário do rush, porque senão fica perigoso. Que para ir para ele eu ainda tenho que passar pelo centro da cidade. Aí eu, eu voltei sã e salva. Então eu observei que ele devia, porque o site Amor em Cristo, ele tava, todos os rapazes que eu encontrei por ele fazia parte do esquema. E eu via com isso, sabe, que logo após o boletim de ocorrência de setembro, isso foi em outubro, eles queriam, assim, né, me eliminar. Mas não puderam, assim, com pequenas medidas de segurança, voltar no horário do rush,
não podiam fazer nada. Ele me chamou para o apartamento dele para ficar muito tarde para eu voltar. Então você vê que tomando os devidos cuidados, não se colocando num risco, nem num risco pequeno, mas num risco muito grande, eles não podem fazer nada, eles são limitados. O problema deles, dessa quadrilha de tráfico humano, é que eles têm muita paciência, sabe? Eles esperam, às vezes, anos, porque eles voltam a tentar com outros peixes pequenos aliciadores. Eles não desistem da primeira vez que dá errado. Eles sempre voltam a tentar de novo. Aí a probabilidade fica grande, né, de conseguir. Mas, em compensação, eles são limitados. Porque vocês tomando cuidado, né, pequenas medidas de segurança, vocês conseguem escapar. E queria falar aqui também, né, que você vê, né, o primeiro boletim de ocorrência de 2009, logo que eu descobri que eu era filmada, parou a ação contra mim, contra minha irmã, e teve um detalhe também, quando eu estava descobrindo, né, que eu era filmada, eu fui no Twitter da Luciana Gimenez, do programa Super Pop, e escrevi para ela, tem alguma câmera aqui? Aí ela escreveu no perfil dela, não respondendo o meu tweet, escreveu assim, 2 estilo morta. Eu não entendi, mas aquilo foi uma ameaça de morte, direta para mim, porque ela já estava envolvida, né? As televisões, os artistas, já estava no esquema. E eu achei que ela estava me dando uma dica em relação a não voltar para o Boogie Woogie e ficar quieta, sabe? Mas ela própria fazia parte, né? E você vê que já o meu boletim de 2016, gente, meu boletim de 2016, eles viram, mais ainda, porque o de 2009, eu coloquei que eram microcâmeras, eu não sabia direito o que acontecia, mas o de 2016, eu falei que era uma tecnologia que a polícia americana tinha. Aí, pela palavra-chave, né, polícia americana, até mesmo de print, não digitada, se consegue chegar, né? E se tiver uma palavra-chave sensível aos interesses de polícias, né, de fora do Brasil, foi assim que eu chamei a atenção deles, entendeu? Assim que eles me encontraram, porque o app em si, ele não existia, né? Que eu já coloquei lá no primeiro canal. Ele, como eu falo lá no primeiro canal, o app foi uma engenharia social de contra-espionagem, colocando informações falsas para despistar do tráfico humano, que era realmente, por isso a filmagem via satélite, né? Porque era um modo de operar da quadrilha para raptar as vítimas em potencial, entendeu? Eles filmam e você vê, né? Eles têm a modalidade até para ser cobaia, então qualquer idade pode ser raptada, porque para ser cobaia não tem uma idade específica, né? De experimento científico, da medicina, do mercado negro. Então, quando eu descobri que eu era filmada, a primeira reação deles foi dizer que eu ia ficar famosa, que era um site clandestino, né, na internet, que divulgava minhas imagens. Falaram isso, inventaram isso na hora. Aí foi passando tempo, eles me enrolando, até pensar numa coisa melhor para se dizer. E aí, depois, eles vieram, muito tempo depois, eles vieram com a história que era um bullying, né? Porque aí me silenciava, porque eu ia ficar com vergonha e não ia querer também que viesse à tona e pararia de denunciar. Então, é isso, em resumo é isso, né? Que eu ainda não tinha falado. Da Ilha do Governador, né? E mais esse detalhe. Então é isso, gente. Eu acho que agora, se eu for para Itaboraí, eu vou fazer vídeo lá para vocês, até no centro de Itaboraí mesmo, tem umas lojinhas, em Papucaia, que é ali próximo, tem uma praça muito bonita, muito antiga, e depois, né, no dia 31, o aniversário de Josias, aqui nesse canal e no primeiro canal também. Ah, gente, eu não falei, né, que eu queria falar também, é que quando eu escrevi no Twitter da Luciana Gimenez, tem alguma câmera aqui que ficou registrado na internet,
parou também, junto com o boletim de ocorrência que eu fiz também na sequência, naquele ano de 2009, parou a ação deles com relação a mim e a minha irmã, porque se raptassem uma de nós duas, iam resgatar essa mensagem que eu escrevi no Twitter dela, entendeu? E aí ia comprometer, né, eles. E ia ver que não era uma coisa isolada do Boogie Woogie, né? Porque eu escrevi, ali ficou registrado no Twitter dela, isso que eu perguntei, que era muito suspeito. Então era isso que eu queria complementar aqui para vocês.